Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Altair. E hoje o nosso bate-papo é sobre a RDC número 11, Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que Prestam Atenção Domiciliar. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou a RDC 11. Considerando que os serviços de saúde que oferecem essa modalidade de atenção são responsáveis pelo gerenciamento da estrutura e dos processos e dos resultados por eles obtidos, devendo atender às normas e exigências legais desde o momento da indicação até a alta ou óbito do paciente. A RDC 11, na realidade, é uma norma que nos dá um direcionamento para o mapa da mina, ou seja, todo home care, todo funcionamento do home care, todo andamento do home care é citado nessa norma. E isso auxilia ao investidor de home care ou empresário que quer iniciar o serviço a ter como faturar, como ganhar dinheiro com esse negócio. Quando as pessoas escreveram RDC, não eram só agentes da vigilância sanitária ou profissionais da vigilância sanitária. A diretoria colegiada fazia parte grupos de investidores que, juntamente com o pessoal da Anvisa, criou essa norma. Essa norma é para facilitar a nossa vida. O brasileiro tem mania de não acreditar em leis e não ler as leis. As legislações, elas nos ensinam a ganhar dinheiro. Basta enxergar nas entrelinhas o que é aquilo que vai ser positivo para que nós ganhemos dinheiro com isso, ok? Considerando a necessidade de disponibilizar as informações ao serviço de saúde, assim como aos órgãos de vigilância sanitária, sobre as técnicas adequadas de gerenciamento da atenção domiciliar e da sua fiscalização, foi adotado os seguintes itens e publicados no Diário Oficial da União. Artigo 1º. Aprovar o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de atenção domiciliar, nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar, constante do anexo desta resolução. Artigo 2º. Determina que nenhum serviço de atendimento domiciliar poderá funcionar sem estar licenciado pela autoridade sanitária local, atendendo aos requisitos do regulamento técnico que trata o artigo 1º desta RDC e demais legislações pertinentes. Ou seja, se eu não tiver licença sanitária ou alvará sanitário expedido pelo Estado ou município, eu não poderia trabalhar. Por que Estado ou município? Porque alguns municípios não têm legislação sanitária e atuam com a legislação sanitária do Estado. E os outros municípios têm, na grande maioria, sua própria legislação sanitária. E aí eles emitem a licença sanitária ou o alvará sanitário. Artigo 3º. As secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, visando o cumprimento do regulamento técnico, poderão estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às especificações locais. Ou seja, se eu tenho uma vigilância sanitária num determinado município ou num determinado estado, eu posso complementar a legislação adequando outras exigências que vão complementar essa RDC. Artigo 4º. Todos os atos normativos mencionados nesse regulamento, quando substituídos ou atualizados por novos atos, devem ter referência automaticamente atualizada em relação ao ato de origem, ou seja, será publicado no Diário Oficial da União uma complementação quando se for necessário alguma mudança na legislação. Artigo 5º. O descumprimento das determinações
do regulamento técnico constitui infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator a processos de penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, nas suas atualizações ou instrumento legal que venha substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penais e civis cabíveis. Ou seja, se eu desrespeitar essa legislação, eu estarei sujeito a penalidades junto à vigilância sanitária, e se isso causar algum dano ao paciente, eu poderei responder criminalmente e ainda indenizar a família desse paciente. Artigo 6º. A resolução da diretoria colegiada entra em vigor na data de sua publicação. A RDC número 11 tem como objetivo estabelecer os requisitos de funcionamento para os serviços de atenção domiciliar. A abrangência do regulamento é aplicável em todos os serviços de atenção domiciliar, públicos ou privados, que ofereçam assistência domiciliar ou internação domiciliar em todo o território nacional. Vamos falar sobre as definições dos termos técnicos de home care. Admissão em atenção domiciliar, processo que se caracteriza pelas seguintes etapas: indicação, elaboração do plano de atenção domiciliar e início da prestação de serviço da assistência domiciliar ou internação domiciliar. Ou seja, essa é a etapa que eu trago o paciente para o atendimento ou internação domiciliar. Através de uma indicação de um profissional médico, o paciente é indicado para o home care. Ele sendo indicado, aí eu posso, como empresa de home care, fazer a avaliação do paciente e planejar o plano de atenção domiciliar e a prestação de serviços ou assistência ou internação domiciliar a esse paciente. Nesse momento é onde eu defino o meu orçamento e quanto eu vou conseguir ganhar ou lucrar com esse serviço. Lembra que no início desse vídeo eu falei que essa RDC era um mapa da mina? É exatamente por isso. Ela nos dá embasamento técnico para que a empresa de home care consiga trabalhar. Alta da atenção domiciliar. Ato que determina o encerramento da prestação de serviço de atenção domiciliar em função da internação hospitalar, do alcance da estabilidade clínica ou a pedido do paciente ou responsável, e também por causa do óbito, ou seja, alta celestial. A atenção domiciliar é um termo genérico que envolve as ações de promoção à saúde, prevenção de tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. Ou seja, ela é uma prestação de serviço voltada à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas no domicílio. Então, qualquer uma dessas palavras pode refletir em um fundo de reserva ou um fundo de arrecadação para o home care, ou uma prestação de serviço para o home care. Então, quando eu falo em promoção à saúde, eu posso fazer uma campanha de vacinação, posso fazer um treinamento de diabéticos, eu posso desenvolver um peso e medida, eu posso fazer uma medida preventiva, por exemplo, medidas preventivas contra o tabaco, medidas preventivas contra a droga, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em casa. Qualquer tratamento, ferida, um curativo, uma recuperação após uma cirurgia plástica, eu posso atender. Então, são uma série de oportunidades que nós temos como prestador de serviço na área de home care. Assistência domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial programadas, continuadas e desenvolvidas em domicílio. Por exemplo, eu tenho que correr
um antibiótico para o paciente na sua casa. Ao invés de ele se deslocar para o hospital, eu vou até a casa ou à empresa que ele trabalha e faço a aplicação dessa medicação. É o que a gente chama de assistência domiciliar. Outra coisa importante: cuidador, pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente nas suas necessidades e atividades da vida cotidiana, ou seja, uma pessoa próxima ou contratada pela família para acompanhar o paciente no seu atendimento domiciliar. Então, por exemplo, quando eu contrato um profissional de saúde, uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira para fazer o serviço em casa, eu estou agindo contra o regulamento, contra a RDC 11, porque para prestar serviço em casa eu tenho que ser uma empresa capacitada. Não existe essas coisas que eu ouvi falar por aí de mini home care, de pequeno home care. Ou a empresa é um home care ou é assistência médica domiciliar credenciada com licença da vigilância sanitária, ou ela não é uma empresa autorizada a prestar o serviço. O serviço de home care é muito complexo, exige uma equipe multidisciplinar de assistência domiciliar, conhecida como EMAD, profissionais que compõem a equipe técnica de atenção domiciliar, com função de prestar assistência clínico-terapêutica e psicossocial ao paciente em seu domicílio. Já a internação domiciliar é um conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, com necessidade de tecnologia especializada. Para isso, nós temos o Plano de Atenção Domiciliar, mais conhecido como PAD, documento que contempla um conjunto de medidas que orienta a atuação de todos os profissionais envolvidos de maneira direta ou indireta na assistência a cada paciente em seu domicílio, desde a sua admissão até a sua alta ou óbito. Novamente falando, eu não gosto de falar óbito, eu sempre falo alta celestial. O home care, ou Serviço de Atenção Domiciliar, mais conhecido como SAD, ele pode ser uma instituição pública ou privada, responsável pelo gerenciamento, operacionalização de assistência ou internação domiciliar. Também temos o tempo de permanência, do paciente, período compreendido entre a data da admissão e a data da alta ou óbito do paciente. Quais são as condições gerais do home care? O SAD ou home care deve possuir um alvará expedido por órgão sanitário competente. O home care deve possuir responsável técnico com nível profissional, e nível superior na área de saúde, habilitado junto ao conselho profissional. Neste caso, eu posso ter um médico, um dentista, uma nutricionista, uma enfermeira, todos os profissionais da área da saúde ligados ao atendimento ao paciente podem ser responsáveis técnicos junto à vigilância sanitária. Mas vale lembrar que também precisamos ter responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Regional de Enfermagem e ao Conselho Regional de Farmácia. O SAD, ele deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, que é uma coisa muito difícil às vezes de conseguir, mas tem muitas empresas especializadas capazes de executar esse serviço hoje. O SAD deve possuir um regimento interno que defina o tipo de atenção domiciliar prestada, as diretrizes básicas que norteiam seu funcionamento. Ou seja, eu tenho que ter um regimento interno, geralmente onde o responsável é o médico que determine toda a sequência do meu funcionamento.
Ah, então, professor, eu tenho que ter um responsável médico junto à vigilância sanitária? Não, eu tenho que ter um responsável técnico junto à vigilância sanitária. Mas, por exigência da RDC, eu tenho que ter um médico que faça o gerenciamento dos casos dos meus pacientes. O SAD deve elaborar um manual de normas técnicas de procedimento para atenção domiciliar, de acordo com a especificidade de assistência a ser prestada. A atenção domiciliar deve ser indicada pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, ou seja, o médico que acompanha o paciente vai determinar se ele precisa de home care ou não precisa de home care. E também vale lembrar que, além das normas técnicas, eu tenho que ter todos os procedimentos operacionais padrões para atendimento do paciente, os famosos POPs. O profissional de saúde que acompanha o paciente deve encaminhar ao home care relatório detalhado sobre as condições de saúde do paciente, contendo histórico, prescrições, exame e intercorrências. Ou seja, um resumo do prontuário do paciente, da condição do paciente, para que ele possa receber o devido serviço da assistência domiciliar. A equipe do SAD tem como responsabilidade elaborar um plano de atenção domiciliar, o PAD. O PAD deve contemplar a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente, requisitos para a infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda do serviço de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento. Ou seja, eu preciso ter toda uma base de recurso de atendimento ao paciente caso ele tenha uma piora. Eu tenho que ter um hospital de retaguarda, eu tenho que ter um local, um ambiente agradável para o paciente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu tinha um paciente há um tempo atrás que eu fui fazer a avaliação da casa dele. Chegando na casa dele, nós percebemos que ele estava no quartinho da empregada no fundo do apartamento. Enquanto o apartamento tinha uma área gigantesca, né, desocupado, ocupado com uma sala de som. Daí nós sugerimos para a família: como pode o seu pai estar naquele local se ele pode estar nessa sala onde ele vai receber sol, onde ele vai ter um ambiente mais agradável, onde ele vai ter uma área de tratamento mais adequada, que vai colaborar até para a recuperação dele. Aí a família resolveu tomar a decisão de desmontar a sala e criar o quarto para esse idoso, o que foi uma excelente decisão e que colaborou para o resultado positivo da recuperação desse idoso. É muito importante no serviço do home care verificar desde o imóvel ou do domicílio do paciente se ele vai ter condições para atender. Eu não posso montar um home care onde eu não tenho a mínima condição para atender esse paciente. E o home care tem que ser uma empresa especializada, ela tem que ter recursos, ela tem que ter capacidade de atendimento aos pacientes. Senão é melhor não existir. Quando fazemos um PAD, o procedimento de atendimento domiciliar, levamos em conta o tempo de permanência dele, entre a admissão até a alta. Inclusive, as empresas que nos contratam, elas cobram isso. Então, elas querem saber do tempo estimado de permanência do paciente no SAD, considerando sempre a evolução clínica, a superação dos déficits, a independência de cuidados técnicos e de medicamentos e equipamentos que necessitam do manuseio continuado dos profissionais. Isso eu vou ter uma periodicidade relatada na evolução e acompanhamento do paciente. Ou seja, tudo o que eu faço eu vou relatando ao contratante, a fim de mostrar as etapas de recuperação desse paciente, fazendo com que esse paciente tenha o início, o meio e o fim do seu tratamento. Muitas vezes esse tratamento vai ocorrer até o óbito, porque o paciente não tem condições de voltar à vida normal, mas ele precisa de um acompanhamento até o seu período de transição.
O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. Tá? A revisão do PAD deve conter data, assinatura do profissional de saúde que acompanha o paciente e do responsável técnico pelo home care ou pelo serviço de atenção domiciliar. Ou seja, tudo que eu faço na casa do paciente, eu tenho um prontuário onde eu vou escrever como se estivesse no SAMI, no Serviço de Arquivo Médico e Estatística do hospital. Eu tenho que ter o prontuário do paciente relatando toda a assistência domiciliar dele ou internação domiciliar. O registro dos pacientes em atenção domiciliar e do PAD devem ser mantidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar ou Home Care, sempre guardados como arquivo, como um prontuário. Ou seja, o SAD deve manter um prontuário domiciliar com o registro de todas as atividades realizadas durante a atenção direta ao paciente, desde a indicação até a alta ou óbito do paciente. O prontuário domiciliar deve conter identificação do paciente, prescrição, evolução multiprofissional, resultado de exames, descrição do fluxo de atendimento de urgência e emergência, telefones de contato do home care e orientações para chamados. O prontuário deve ser preenchido com letra legível e assinado por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência do paciente. Após a alta ou óbito do paciente, o prontuário deve ser arquivado na sede do home care, conforme a legislação vigente. O SAD deve garantir o fornecimento da cópia integral do prontuário quando solicitado pelo paciente ou pelos responsáveis legais. O SAD deve fornecer aos familiares dos pacientes e aos cuidadores orientações verbais, escritas em linguagem clara, a assistência a ser prestada desde a admissão até a alta do paciente. O SAD deve prover, por meio de recursos próprios ou terceirizados, profissionais, equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com a modalidade de prestação e perfil clínico do paciente. O SAD deve observar critérios de inclusão para internação domiciliar se os domicílios dos pacientes contam com suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de comunicação de fácil acesso, facilidade de acesso de veículos e ambiente com janela, específico para o paciente com dimensões mínimas de leito ou equipamentos. Considerando que um leito hospitalar tem que ter no mínimo 7,5 metros quadrados, esse é o mínimo que eu preciso para o quarto do paciente em atendimento domiciliar. O SAD deve controlar o abastecimento domiciliar de materiais, equipamentos e medicamentos conforme a prescrição e necessidade de cada paciente, assim como meios de atendimento para solicitações e emergências. O SAD deve assegurar o suporte técnico e a capacitação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente. O SAD deve estabelecer contrato formal quando utilizar serviços terceirizados, sendo que estes devem ter obrigatoriamente alvará sanitário atualizado. Eu não posso contratar qualquer empresa. O SAD deve elaborar e implementar um programa de prevenção e controle de infecções e eventos adversos, visando a redução da incidência e da gravidade desses eventos. O SAD deve possuir um sistema de comunicação que garanta o acionamento da equipe de serviços de retaguarda, apoio ao serviço logístico
E, em caso de urgência e emergência, assistência rápida. O SAD deve garantir ao paciente que está em regime de internação domiciliar a remoção e retorno à internação hospitalar nos casos de urgência e emergência que não sejam controlados no domicílio. As condições específicas para o SAD deve assegurar os seguintes serviços básicos de retaguarda de acordo com a necessidade de cada paciente, conforme estabelecido no PAD. A referência para o atendimento de urgência e emergência em internação hospitalar formalmente estabelecida, ou seja, se o paciente precisar de um atendimento de urgência ou internação hospitalar, qual o hospital que eu vou levar? Qual a empresa de ambulância que vai transportá-lo? Isso tem que ser garantido pelo serviço de assistência domiciliar. A preferência ambulatorial para avaliações especializadas, realização de procedimentos específicos e acompanhamento pós-alta. O SAD deve assegurar os seguintes suportes diagnósticos e terapêuticos de acordo com o PAD. São eles: exames laboratoriais, exames radiológicos. Hoje existe uma série de empresas que vão até a casa do paciente retirar os exames laboratoriais e realizar os exames radiológicos. Inclusive é um segmento a ser explorado, hein? Tem muita oportunidade no Brasil todo. Exames por métodos gráficos, hemoterapia, quimioterapia, diálise, conforme a RDC número 154 de 2004. Nesse caso, eu gostaria só de fazer um pedido às autoridades sanitárias que permitissem que a diálise fosse realizada nas unidades de imunodeprimidos e convalescentes. Porque hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, isso não está sendo permitido. Lembro que as empresas que estão prestando esse serviço nas unidades de imunodeprimidos e convalescentes são empresas que têm condições técnicas, atendem à legislação e são capazes de prestar um serviço digno ao paciente, evitando que esse paciente que está convalescente nessa área de internação ou em casa se locomova até uma unidade onde é realizado a hemodiálise, visto o risco de contaminação da Covid em todo o país. Então, eu conto com vocês, autoridades sanitárias, para que esse pedido seja atendido. Muito obrigado, viu, gente? Agora, na realização da hemodiálise, é usado, geralmente em casa, um dialisador que deve ser de uso único. Também contamos em casa com assistência respiratória, com oferta de equipamentos, materiais e gases medicinais, compreendendo procedimentos de diferentes graus de complexidade. A ventilação mecânica invasiva é só permitida na modalidade de internação domiciliar com acompanhamento de profissional técnico e equipe multidisciplinar com atenção domiciliar especializada na área respiratória. Caso o equipamento seja acionado por energia elétrica, o domicílio deve ser cadastrado na companhia de fornecimento de energia local para que não tenha falta de energia ou, se houver falta de energia, seja comunicado com antecedência. Deve haver um sistema alternativo de energia elétrica, ligando o equipamento com acionamento automático no máximo em 5 segundos. Os recursos humanos do home care devem possuir, a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar que atenda o perfil da demanda a ser dimensionada para o atendimento de cada paciente conforme o plano de atenção domiciliar. O home care deve garantir educação permanente a toda a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. O home care que mantiver em estoque medicamentos sujeitos a controle especial
deve contar com farmacêutico habilitado, conforme a portaria 344 de 1998. A infraestrutura da sede no home care deve possuir condições físicas conforme a RDC número 50 de 2002, tendo os seguintes ambientes: recepção, área de trabalho para equipe administrativa com arquivos, área de trabalho para equipe multidisciplinar do atendimento domiciliar, almoxerifado, instalações de conforto e higiene. O SAD que estiver albergado a outra instituição de saúde, ou seja, hospital ou um ambulatório, ele pode compartilhar alguns ambientes, mas a área de equipamentos, medicamentos e materiais é exclusiva do home care. O SAD deve também prover equipamentos, medicamentos e materiais conforme definido no plano de atenção domiciliar. Os equipamentos, medicamentos e materiais devem estar regularizados junto à Anvisa e Ministério da Saúde, conforme legislação vigente. Ou seja, eu não posso utilizar medicamentos ou materiais chamados de correlatos que não tenham autorização da Anvisa ou registro na Anvisa. O SAD deve possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade dos equipamentos, medicamentos e materiais. Ou seja, em toda a cadeia de fornecimento do medicamento, do equipamento, do curativo, eu tenho que saber onde ele foi fabricado, quando ele foi distribuído, quando ele foi armazenado no hospital ou no home care e quando ele foi utilizado pelo paciente. Obrigatoriamente, a rastreabilidade tem que funcionar no Brasil. O transporte de equipamentos, medicamentos e materiais deve ser efetuado conforme a orientação do fabricante, de forma a garantir sua integridade. Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente conforme instrução do fabricante ou conforme previsto nos POPs, ou Procedimento Operacional Padrão do Home Care. O SAD deve garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e manter o registro das mesmas, ou seja, um POP de registro da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Para as instalações dos equipamentos no domicílio, ou seja, quando eu vou instalar o equipamento do domicílio, o SAD ou home care, ou a equipe de home care tem que verificar as condições de instalação conforme o manual de operação do fabricante, realizar testes de funcionamento dos equipamentos antes do paciente usá-los, orientar o paciente e os familiares e cuidadores quanto ao manuseio dos equipamentos e o risco a eles associados. O home care deve substituir prontamente os equipamentos com problema de operação. O SAD deve fornecer baterias dos equipamentos de suporte à vida, procedimentos de suporte técnico e logística. O SAD deve garantir a implantação de normas e rotinas de limpeza e desinfecção de artigos, superfícies e equipamentos utilizados diretamente na assistência ao paciente, sob supervisão da equipe responsável pelo programa de controle e prevenção de infecção no domicílio. O responsável técnico do serviço de atenção domiciliar deve elaborar e implantar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos do serviço de saúde, conforme a legislação vigente. A avaliação domiciliar.
Compete ao home care e ao serviço de atenção domiciliar a realização continuada de avaliação de desempenho e padrão de funcionamento global do home care. Bom, como você percebeu, para o início e reinício das atividades de home care, os serviços devem atender na íntegra a legislação e apresenta em seu conteúdo informações importantes para o desenvolvimento do negócio altamente lucrativo. Meus amigos, deixe seus comentários e suas dúvidas com relação à gestão e administração de um home care, que em breve gravarei mais vídeos com assuntos bem interessantes. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Se está curtindo o conteúdo por aqui, deixe seu like. Dessa forma, essas informações poderão chegar a mais pessoas. Até mais e até o próximo vídeo.